Meu nome é Filomena da Silva. Hoje eu tô aqui com meus 81 anos nas costas. E se você acha que eu sou só essa velhinha de coque e chale, meu bem, mal sabe o que tem escondido por trás dessas rugas. Senta aí, pega um café amargo, porque o que eu vou contar não é história de novela, não. E olha, vai por mim. Se sua alma é fraca, melhor parar por aqui. Mas se quiser saber o que é o inferno vestido de casa de família, então me escuta. Eu nasci em Montes Claros, no interior de Minas. Tudo de terra batida, casa de madeira, galinha ciscando no quintal e uma mãe que tentava segurar o mundo nas costas enquanto o mundo esmagava ela devagarinho. O pai? Esse foi embora antes mesmo de eu aprender a falar painho. Diziam que sumiu no mato com outra mulher. A mãe nunca confirmou, mas também nunca negou. Ficou só com aquele olhar perdido de quem mastiga a dor e engole seco. Aí, como é de praxe nesses cantos, apareceu um salvador. Salvador de quem? Só se foi dele mesmo. Seu Anselmo. Viúvo trabalhador, dizia a boca pequena. Ajudou minha mãe com umas compras fiadas na venda, pagou o médico quando ela ficou ruim das juntas, foi puxando assunto e quando vi, já estava chamando de marido. E eu virei o enfeite da história. Agora a menina tem um pai de verdade, o povo dizia. Pai? É? Mal sabiam. No começo ele fingia bem, me dava uns pedaços de doce de leite, fazia piada besta para eu rir. Eu, besta, ria. Era só uma menina. Ele até me chamou de minha pequena princesa umas vezes. Eu não sabia o peso que essas palavras iam carregar depois. A mãe começou a melhorar da saúde, mas nunca mais foi a mesma de antes. Talvez porque agora o medo tinha outro nome. Anselmo, o pai novo. Ele tinha um jeito de olhar que me dava um aperto estranho no estômago. Sabe aquela sensação de que tem cobra no mato, mas você não consegue ver? Pois é, era assim. A primeira noite foi no inverno. Chovia grosso, aquele barulho bom de telhado apanhando da chuva, o cheiro da terra molhada subindo pela fresta da janela. Eu já estava na minha caminha de madeira, toda encolhida debaixo da coberta grossa, tentando pegar no sono. Ouvia só o ronco fundo da minha mãe lá no quarto. O remédio que ela tomava para a dor fazia ela dormir como pedra. E era justamente disso que ele precisava. Eu ouvi o rangido da porta, bem devagar, como quem não quer acordar ninguém. Meus olhos se arregalaram, mas eu fingi que dormia. Sempre me diziam que, quando não sabe o que fazer, melhor fingir que não está vendo. Eu tentei. Senti o colchão afundar devagar do meu lado. Ele sentou na beirada da cama, com aquele cheiro forte de pinga misturada com fumo. Falou baixinho no meu ouvido. Tá dormindo, minha florzinha? Eu segurei o ar, fingindo o sono mais profundo da minha vida. Meu coração martelava no peito. Parecia até que o travesseiro ia tremer junto. Ele passou a mão no meu cabelo, devagar, como quem faz cafuné num gato arisco. A voz vinha mansa, melosa de um jeito que dava nojo. Seu pai te ama, viu? Ninguém vai cuidar de você como eu cuido. Aquilo me embrulhou o estômago. Cuidar? Aquilo era cuidar? A mão desceu devagar pelas minhas costas. Eu continuei imóvel, torcendo para ele desistir e ir embora. Mas ele ficou. Fez o que fez ali. Não preciso dizer o quê. Vocês sabem, né? Essas coisas que homem faz quando a casa está toda no escuro e ninguém está olhando. Coisa que criança nenhuma devia saber que existe. Depois de um tempo que eu nem sei quanto foi, para mim parecia uma eternidade, ele levantou, alisou meu cabelo de novo e sussurrou. Lembra que é nosso segredo, viu? Se você contar, sua mãe vai ficar muito triste e vai ser por sua causa. E saiu, como se nada tivesse acontecido. O barulho da porta se fechando parecia um grito dentro da minha cabeça. Eu fiquei ali, com os olhos escorrendo água sozinhos. Nem chorei de verdade. Era só o corpo reagindo. Eu já sabia que se eu chorasse alto e minha mãe ouvisse, ia piorar tudo. Criança aprende rápido onde o perigo mora. No outro dia, acordei com ele assobiando na cozinha, como se fosse o melhor padrasto do mundo. A mãe, coitada, feliz porque ele tinha feito o café cedo. Ele me olhou por cima da caneca de esmalte,
sorriu e piscou, como quem avisa. Lembra do combinado? E eu engoli o nó na garganta junto com o pão seco que a mãe me deu. Nem o café descia direito. Era só o começo. Eu sabia, porque depois que o lobo prova o cordeiro, ele volta. Sempre volta. Mas naquele dia eu aprendi o que era medo. Não aquele medo de apanhar de vara de goiabeira, não. Medo de verdade. Aquele que mora no estômago e te acorda de madrugada. Se você chegou até aqui, eu já vou logo avisando. Agora é que a coisa começa a embolar de verdade. Na primeira vez, eu ainda tinha aquela pontinha boba de esperança, sabe? Aquela ilusão besta de criança que acha que foi só um pesadelo, um engano, um tropeço da vida. Mas a vida não tropeça, minha filha. Ela pisa com as duas botas. Depois daquela noite, eu virei um bichinho desconfiado. Cada barulho de porta me fazia gelar o sangue. Mas ele estava na fase da conquista de novo. Sabe como é o lobo, né? Quando percebe que o cordeirinho ficou assustado demais, ele muda a tática. Fica manso, traz florzinha, balinha, aquelas fitinhas coloridas para o cabelo que as meninas gostavam de usar na missa. Logo cedo, ele chegou na cozinha com um embrulho mal feito, papel de pão amassado, segurando com aquele sorriso torto que eu já tinha aprendido a odiar. Para minha princesinha, disse esticando o embrulho. Abri com a mão trêmula. Era uma fita de cetim azul, bem clarinha. Linda, eu confesso. Ele sabia escolher o veneno. A mãe olhou, meio desconfiada, mas sorriu fraco. Nossa, Anselmo, não precisava... Mas eu quero mimar essa bonequinha, Clara. Criança tem que se sentir querida. Querida. Que palavra nojenta na boca dele. Nos dias seguintes, a estratégia continuou. Um saquinho de balas embrulhado num lenço velho, um laço novo, até um broche de metal dourado ele trouxe. Sempre com aquele discurso doce de cobra. Ninguém te ama como eu. E eu, sufocada, só sentia. Se eu negasse, era pior. Se eu chorasse, pior ainda. Então, eu virei estátua. Criança aprende cedo a virar pedra. O mais cruel, sabe o que era? Ele fazia tudo isso na frente da mãe. E ela, coitada, via aquilo como carinho. Nunca pensou no que tinha por trás. Ou fingia que não via, o que às vezes é pior. O medo dela era maior que o dele por mim. E ele sabia disso. Sabia e se aproveitava. Começou a inventar desculpa para me chamar no quarto dele, que era para me ensinar a costurar, a dobrar lençol, a limpar direito as prateleiras. Tarefa de moça, dizia. E lá ia eu, com o estômago embrulhado, sabendo que o pano de prato era só fachada. Fecha a porta, minha florzinha. Assim, o vento não levanta poeira. Ah, claro, era a poeira que preocupava ele, né? Dentro daquele quarto, ele passava a mão no meu cabelo, me fazia repetir aquelas frases horrorosas. Quem cuida de você? O senhor. E quem é a menininha mais especial do mundo? Eu. Tudo com aquela voz mole, melosa, como se fosse um jogo inocente. E no fim ainda dizia, agora vai lá, mas não conta para sua mãe, viu? Ela não ia entender, ia ficar triste, e a culpa ia ser sua. Esse era o golpe de mestre dele. A culpa. Ele plantou esse veneno em mim com maestria, porque criança, meu bem, não nasce sabendo que o adulto é que é o errado. Criança acredita. Eu passei a carregar aquele peso no peito, achando que se a mãe descobrisse, o mundo ia desabar por minha causa. E olha, a mente da gente vai virando um emaranhado que nem pente fino desembaraça. Eu olhava para minha mãe e sentia vontade de gritar, mas o medo amarrava minha garganta. E ele sabia disso. Sabia e sorria aquele desgraçado. Teve um dia que eu tentei, de leve, sondar minha mãe. Perguntei com aquele jeitinho de quem quer saber de tudo e de nada. Mãe, o Anselmo gosta mesmo de mim, né? Ela, mexendo a panela de feijão, respondeu meio aérea. Claro, minha filha, ele está criando você como filha dele. Sorte nossa ter um homem tão bom aqui em casa. Eu engoli o feijão entalado. Sorte nossa. Sorte era o nome que ela dava para aquilo. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei encarando o teto, pensando se eu era mesmo a culpada de tudo. Afinal,
Ele dizia que eu que provocava, que eu era bonita demais, que a menininha está crescendo, não sabe o efeito que causa. Como se fosse meu corpo de menina o culpado. Como se eu, com meus 8 anos, tivesse planejado aquele inferno. A cabeça da gente vai ficando doente, entende? A ponto de começar a achar que merece. Os presentes dele viraram rotina. E cada fita, cada bala, cada broche era uma lembrança do que vinha junto. Eu já nem queria mais ganhar nada, mas recusava como. Qualquer não podia virar motivo para coisa pior. E ele começou a ser ainda mais ousado. Mandava a mãe dormir cedo, dizendo que ela precisava descansar das dores. Preparava o chá dela bem carregado. Eu via o pozinho que ele mexia na caneca antes de levar. Quando ela deitava, capotava logo. E aí, a casa virava o reino dele. Uma noite ele me chamou de novo. Eu tentei enrolar. Tô com sono, seu Anselmo. Ele sorriu. Ah, minha florzinha, só um minutinho. Só pra gente conversar um pouco. Eu não vou fazer nada que você não goste. Essa frase ainda ecoa na minha cabeça, tantos anos depois. Nada que você não goste, como se eu tivesse escolha, como se alguma criança gostasse daquele tipo de toque. Eu fui, porque não ir era ainda pior. Quando eu entrava no quarto dele, eu virava boneca, sem voz, sem alma, sem saída. Ele trancava a porta, fazia o que queria e no final sempre vinha o mesmo sermão. Lembra, hein? A mamãe não pode saber, senão ela vai adoecer de tristeza. Vai ser culpa sua. A culpa. Sempre ela. E a cada dia eu ia me apagando um pouco mais. Quem pensa que o mal vem de uma vez só, como um raio caindo na cabeça, não conhece o capricho do diabo. Ele vai chegando devagar, sorrateiro, ajeitando as peças, até a hora que a gente percebe que não tem mais para onde correr. E eu, com meus 8 para 9 anos, já estava vendo a cerca se fechando em volta. Anselmo, ou como eu gostava de chamar na minha cabeça, o dono do quintal, começou a inventar uma nova regra por semana. Primeiro, foi o tal das companhias perigosas. Ele decidiu que eu não devia mais brincar com as outras meninas da rua. Essas meninas são danadas, Filomena, dizia ele com aquele tom de quem sabe tudo da vida. Vão botar coisa na sua cabeça. Depois você cresce toda desmiolada, querendo se engraçar para os moleques. Eu só escutava, fingia concordar. Que escolha eu tinha? Se eu retrucasse, vinha sermão. E pior, vinha a visita noturna depois para corrigir a menina rebelde. As meninas me chamavam na porteira, gritando, vem brincar, Filó. Eu inventava desculpa. Não posso, minha mãe está precisando de mim. Mentira, claro. A mãe nem sabia mais em que mundo estava. Passava os dias deitada, com os olhos fundos, os remédios amansando o pouco de força que ainda tinha. Depois foi o vestido. Segundo ele, minhas saias já estavam curtas demais para uma mocinha. Olha que piada. Com 9 anos eu ainda brincava de boneca. Pelo menos no quintal, sozinha, porque com as meninas não podia mais. Mas ele já me botava vestido até o tornozelo, manga longa, laço no cabelo. Assim que é bonito, dizia, alisando o tecido com a mão pesada. Moça direita se veste com decência. Decência. Engraçado sair da boca de quem fazia o que fazia quando o lampião da cozinha apagava. Logo, começaram as lições de casa. Eu não podia mais ajudar a vizinha na costura, nem ir na venda buscar o açúcar. Só estudava dentro da sala, sob o olho dele. Vai que algum homem da rua resolve olhar para minha menina? Aí depois quem segura minha desgraça sou eu, dizia bancando o protetor. Na verdade, ele queria era garantir que ninguém chegasse perto o suficiente para perceber que eu não era mais aquela criança boba de antes. O medo morava em cada fresta daquela casa. E minha mãe? Ah, minha mãe foi virando sombra. Se antes ela tentava sorrir, já nem isso mais fazia. Anselmo agora mandava até no horário dos remédios dela. Preparava o chá carregado e pronto a mãe dormia feito pedra. Eu ficava sozinha, com ele, dentro daquela gaiola disfarçada de lá. Teve uma vez que tentei sair no terreiro para brincar de pular corda sozinha. O sol mal tinha esquentado o chão.
mas ele já apareceu na porta. Onde pensa que vai, mocinha? Sol quente faz mal para a pele. Entra. Nem o vento eu podia sentir mais, nem o canto do galo eu podia ouvir sem que ele controlasse o compasso. Comecei a perceber que a casa, antes simples, foi ficando sufocante. Cada porta virou parede, cada janela parecia encolher um pouco a cada dia. Até o cachorro da vizinha, que latia animado todo fim de tarde, começou a me irritar, porque era livre. Eu, não. Os toques dele ficaram mais frequentes, mas, agora, até durante o dia. Carinhos de pai, ele dizia. Abraçava por trás, apertava demais, respirava no meu pescoço de um jeito que me dava enjoo. Você está crescendo linda, Filó. Vai dar trabalho quando for moça. Moça. Eu ainda nem sabia direito o que era isso, mas sentia que, do jeito que ele falava, não era coisa boa. Comecei a ter um medo novo. O medo de mim mesma, do meu corpo mudando, meus peitos começando a apontar debaixo das blusas largas, as ancas arredondando. Era como se eu estivesse fabricando sem querer a armadilha perfeita para mim mesma. Quanto mais eu crescia, mais ele se sentia dono. À noite, ele passava pela minha porta, parava, escutava minha respiração. Eu sabia. Fingir dormir virou minha profissão. Cada noite era uma prova. Se eu respirasse errado, a maçaneta girava. Se eu acertasse o ritmo, às vezes ele seguia adiante. Mas tinha vezes que entrava, sempre com a mesma ladainha. É só o papai cuidando de você. Não precisa ter medo. É o nosso segredinho, lembra? Lembrava? Como esquecer? Eu via as outras meninas indo para a escola, brincando, ajudando a mãe a estender roupa, correndo atrás de galinha. E eu era a boneca de porcelana do Anselmo, intocável para todo mundo, só para ele não. Cheguei a tentar falar de novo com a mãe. Um dia, enquanto penteava os cabelos dela, porque até isso ele mandava eu fazer, para aprender a cuidar da casa, eu soltei baixinho. Mãe, às vezes o Anselmo me chama no quarto dele à noite. Ela piscou devagar, respirou fundo. Por um segundo, achei que ela ia reagir, mas o medo nela era maior que o meu. Ele só quer conversar, filha. Ele te adora. Adorar. Palavra bonita para camuflar o inferno. Ali eu desisti de vez de contar. Entendi que ela também era prisioneira. Se eu falasse, não seria salva. Só arrastaria ela para o buraco junto. E assim o tempo foi passando. Os dias sempre iguais. Acordava, fazia as tarefas, recebia os presentes, ouvia as ameaças, fingia dormir, fingia viver. E ele? Ele só sorria, porque sabia que a gaiola agora estava bem trancada. Tem gente que acha que o pior é o que o homem faz com as mãos. Pior, meu bem, é o que ele planta na cabeça da gente. A mão marca o corpo. A palavra cava buraco na alma. E buraco de alma não cicatriza fácil, não. Depois de meses presa naquela rotina de gaiola dourada, Anselmo resolveu mudar o jogo, porque o veneno dele não tinha pressa. Começou a jogar o peso da culpa no meu colo como se fosse pedra de moinho amarrada no pescoço. Eu já nem tinha idade direito e já carregava uma tonelada de medo, vergonha e aquele nojo que não tem nome. Mas aí ele veio com o próximo golpe. Filomena, começou ele num fim de tarde, com aquele tom de quem vai dar conselho de pai bondoso. Você sabe que a sua mãe anda fraca, né? A cabecinha dela não anda boa. Fiquei calada, claro. A cabeça da mãe já tinha se perdido fazia tempo, desde que ele entrou na vida dela. Imagina se ela descobre essas nossas coisinhas? Ela não ia aguentar, minha florzinha. Capaz até de ser internada. Sanatório não é lugar bom para ninguém, muito menos para sua mãezinha. E aí, de quem ia ser a culpa? Aí estava o veneno, a faca girando no meu estômago. Porque, veja bem, até aquele dia eu só tinha medo dele. Agora, eu passei a ter medo de mim, medo do que eu poderia causar. Ele me fez acreditar que, se eu abrisse a boca, era a mãe quem pagaria o preço. E criança, meu bem, é bicho besta. A gente acredita. A gente se responsabiliza pelo que nem entende. Passei a ter pesadelo.
Acordava de madrugada com a imagem da mãe trancada num quarto branco, amarrada, gritando e arrancando os cabelos. E tudo porque eu teria sido fraca. Teria contado o que não devia. Esse era o roteiro que o desgraçado plantou na minha cabeça. E ele via, ele sabia. Quando me olhava pela manhã, enquanto eu fingia comer aquele mingau ralo, ele sorria satisfeito. Porque o medo é o maior controle que existe. Não precisa gritar, não precisa bater, não precisa nem entrar no quarto mais. A mente já está dominada. Mas ele não parava por aí. Não, o jogo dele era refinado. Toda noite, antes de deitar, passava no meu quarto. Punha a cabeça na porta e dizia: "Boa noite, minha princesinha. E lembra, segredo nosso, sua mãezinha precisa de você forte, viu?" Dizia isso e ia dormir como se fosse o melhor padrasto do mundo. E eu só rolava na cama, torcendo para o sono me levar logo, porque acordada era pior. Durante o dia, ele começou a supervisionar até o jeito que eu lavava os pratos. "Não esfrega assim, menina. Olha o que vai acontecer quando crescer, hein? Moça desleixada vira mulher largada. E mulher largada só arruma desgraça." Cada frase dele era uma agulhada. Cada conselho vinha embrulhado em veneno doce. E minha mãe, coitada, ia definhando. Vivia dopada, com os olhos perdidos, repetindo aquelas rezas mecânicas que a avó ensinou. Às vezes me olhava, parecia que queria dizer alguma coisa, mas a palavra morria antes de nascer. Num domingo, na hora do almoço, ele resolveu fazer um teatrinho novo. Chamou a vizinha, Dona Benedita, aquela língua solta que sabia da vida de todo mundo, mas não sabia nada do que importava. "Dona Benedita, essa menina aqui é meu orgulho. Tão comportada, tão recatada. Vai ser uma moça de respeito, viu?" A vizinha elogiou, bateu na minha cabeça como quem afaga cachorro. "É raro ver menina assim hoje em dia. O senhor está criando direitinho." Eu quis rir, mas daquele riso amargo, sabe? Porque é sempre assim. O inferno pode estar acontecendo dentro da casa, mas se por fora a cerca está pintada, ninguém vê a sujeira no quintal. Depois que a vizinha foi embora, ele me puxou para o canto. "Viu? Todo mundo acha que você é uma princesa. Agora, imagina se soubessem o que a gente faz à noite. Imagina a vergonha. E quem ia ser a culpada? Hein?" E eu, muda, sempre muda, porque o medo já tinha virado carne em mim. As ameaças foram ficando mais pesadas. Começou a dizer que, se eu contasse, talvez nem desse tempo de levar minha mãe para o sanatório. Quem sabe eu mesmo resolvo. É só parar o remédio dela e pronto. A frase morria com aquele sorriso de canto. Não precisava terminar. Eu entendi. Nessa altura, eu já não tinha mais nojo só dele. Tinha de mim. Sentia que era suja. Eu odiava o corpo que eu tinha. Odiava crescer. Porque crescer significava chamar mais a atenção dele. E cada curva nova, cada sinal de mulher que surgia em mim, era como se eu estivesse assinando minha própria sentença. Até as outras crianças da rua já não me chamavam mais. Achavam que eu era a esquisita do portão fechado. Filomena, a menina que não brincava, que não ia na venda, que não participava dos terços na casa da vizinha. A menina que vivia trancada. Isolamento completo. Exatamente o que ele queria. Eu não tinha mais por onde pedir socorro. E o mais cruel, minha filha, é que depois de um tempo, a gente começa a achar que aquela vida é o normal, que aquilo é o que nos foi reservado. E é aí que o monstro ganha de vez. Ah, minha filha, se até aqui você achou pesado, agora segura firme, porque foi daqui para frente que o inferno resolveu mostrar serviço mesmo. Porque quando o monstro percebe que ninguém vai bater na porta, ele perde a vergonha. A casa vira o quintal dele. E eu era só a planta que ele regava quando bem queria. A rotina já estava bem ensaiada. Minha mãe apagava todo santo dia depois do chá, que ele mesmo preparava com aquele pozinho branco que eu nem sabia o nome. Só sabia o efeito. Eu terminava de recolher os pratos da janta. Lavava tudo, secava, deixava o pano estendido direitinho na borda da pia, porque qualquer fiapo fora do lugar
era motivo para ouvir sermão. E depois? Depois era esperar o barulho da porta rangendo. E como rangia, viu? A madeira da nossa casa sabia de mais coisa do que qualquer padre daquela cidade. Quando o trinco girava devagar, eu já sentia a alma sair do corpo antes dele encostar a mão na maçaneta. Foi nessa fase que minha cabeça começou a inventar um truque novo para aguentar. Eu chamava na minha cabeça de menina de voar para fora. Não era nada bonito, mas era o que me salvava. Eu deitava ali, mas a mente escapulia. Era como se eu assistisse de longe o que acontecia comigo. O corpo ficava, a cabeça voava. Melhor assim. Se eu ficasse inteira, não sobrava pedaço. Anselmo gostava de falar enquanto fazia o que fazia. Era como se fosse ensaiado. Repetia as mesmas frases, feito ladainha de missa. Ninguém nunca vai te amar como eu, Filó. Ninguém vai cuidar de você desse jeito. Esse é o nosso amor especial. Especial virou palavra maldita no meu dicionário. Toda vez que alguém falava especial, na escola, na venda, na rua, meu estômago embrulhava. Especial era sinônimo de prisão. E tinha as comparações também, para deixar tudo ainda mais podre. Olha, sua mãe nunca me deu amor de verdade. Sempre fria, sempre distante. Mas você não. Você é diferente. É minha menininha doce. É claro, porque ele sempre achou que podia trocar a esposa por uma criança dentro da própria casa. E ainda se achava vítima na história. O coitado. Ah, se eu tivesse força naquela época. E o pior, minha filha, é que com o passar dos meses, essas visitas noturnas passaram a ser em qualquer hora. Chovia? Ele ia. Acordava de madrugada suando, com o barulho da água batendo no telhado. E lá vinha o som maldito da porta abrindo. Quando ventava forte e o lampião tremia na sala, eu já me preparava. Ele parecia aproveitar até o barulho da tempestade como desculpa. Vim ver se minha florzinha tá bem. Essas chuvas dão pesadelo em criança, né? Pesadelo? Ele é que era o próprio. Durante o dia, o teatro seguia firme. Na frente dos outros, eu era a filha exemplar, a menina recatada, a pequena dama de casa. As vizinhas comentavam como era bonito ver uma família tão ajeitada. Teve até uma vez que a dona Lourdes, a beata da rua de cima, disse: "Seu Anselmo, o senhor devia dar palestra para os homens da cidade. Não é todo mundo que cria tão bem uma enteada." Eu quis rir ou chorar, nem sei. Mas naquele dia, quando fechei a porta depois que ela saiu, Anselmo encostou na parede e sussurrou no meu ouvido: "Viu? Todo mundo te admira. Imagina se eles soubessem o que você faz comigo à noite. Seria vergonha demais para sua mãe, hein? Melhor continuar comportada." Era sempre essa a jogada dele, o peso na minha cabeça. Eu era a culpada. Eu provocava. Eu fazia. Eu permitia. Na visão dele, claro. E eu, fraca de alma, comecei a acreditar. A mente de uma criança vira massa de modelar na mão de quem sabe apertar. Comecei a me encolher cada vez mais. Falava pouco, comia menos ainda. As roupas começaram a me servir largas, mesmo ele me obrigando a usar aqueles vestidos fechados até o pescoço. Eu já não era mais a menina que gostava de desenhar no barro, nem de correr atrás das galinhas. Eu era só um casulo vazio. As únicas palavras que eu dizia durante o dia eram sim, senhor, e não senhor, porque até o tom da minha voz parecia incomodar ele se eu falasse fora da hora. "Moça direita fala pouco, e só quando é chamada", dizia ele sempre com aquele ar de dono da verdade. E minha mãe? Ah, minha mãe já não era mais nem sombra. Era só um corpo deitado, respirando devagar, com os olhos vazios, repetindo o terço pela metade. Anselmo mantinha ela naquele estado, controlando até a dose dos remédios, dizendo que era para proteger a cabeça fraca dela, quando, na verdade, era para garantir que ela nunca acordasse nas horas erradas. Teve um dia, e eu nunca vou esquecer, que ele foi longe demais. Veio para o meu quarto enquanto a tempestade desabava lá fora. Dessa vez, ficou mais tempo. Fez o que quis. Quando acabou, ajoelhou-se ao lado da minha cama, respirando fundo
e disse, com a maior naturalidade do mundo: "Você devia me agradecer, sabia? Tem menina que não tem ninguém para cuidar assim. Eu só quero o seu bem. Se existe raiva que trinca os dentes de uma criança, foi ali que ela nasceu em mim, porque eu senti, naquele instante, que não dava mais. Eu não sabia ainda como nem quando, mas no fundo do meu peito pequeno, eu prometi. Um dia eu ia sair dali, mas até lá, meu bem, ainda tinha muito chão para rolar. Sabe o que é engraçado? Se é que dá para chamar assim? Quanto mais poder o sujeito sente que tem, mais medo ele tem de perder. É uma ironia bonita da vida. E o Anselmo, meu bem, já estava ficando paranoico, porque controlar minha boca não bastava mais. Agora ele queria vigiar até o ar que eu respirava. Eu era um pouco mais velha nessa fase. A mente já começava a enxergar o tamanho do buraco onde eu estava metida. Não que eu tivesse força ainda, mas a revolta começou a nascer, igual mato brotando em rachadura de pedra. E mato teimoso, viu? O controle dele foi ficando mais minucioso. Antes, eu podia, ao menos, buscar água na bica da rua, pois até isso virou ameaça. Vai lá e volta direto, Filomena, sem conversa com ninguém, ouviu? Nem com velho, nem com mulher, nem com criança. Quem fala demais inventa coisa. A vizinha, dona Zefinha, tentava puxar assunto. Como tá sua mãezinha, menina? Tão sumidas vocês? Eu sorria amarelo e escapava com um. Ela tá descansando, sim, senhora. Porque qualquer palavra além disso podia virar motivo para ele encher meu ouvido depois. Agora, se eu demorasse um minuto a mais que o esperado, o sermão vinha na lata. O que estava fazendo tanto tempo na rua, hein? Já tá querendo se engraçar pros moleque? Moleques. Eu nem sabia o nome de nenhum. Nem chance eu tinha de conversar com alguém. Mas na cabeça dele, eu já era a menina que ia virar vergonha da casa a qualquer momento. E o curioso é que ele mesmo vivia dizendo que eu era só uma menina quando queria me calar. Mas na hora de desconfiar, me transformava em mulher feita rapidinho. O medo dele era qualquer homem chegar perto. Nem os primos distantes podiam me olhar. Esses moleques de hoje só pensam em uma coisa: se eu souber que estão olhando para você, eu quebro o espinhaço. Ele falava isso enquanto afiava o facão na pedra do quintal, a lâmina brilhando, o som raspando na minha cabeça como um aviso. Começou a inspecionar minhas roupas todo dia antes de eu sair para qualquer canto. Puxava a barra da saia, ajeitava a gola até o pescoço ficar sufocado. Assim tá decente, dizia, com aquele ar de dono de mercadoria. No fundo, o que incomodava ele era saber que, aos poucos, eu estava deixando de ser criança. E isso mexia com a cabeça doente dele. Cada traço de mulher no meu corpo era ameaça para o reinado dele. A paranoia piorou quando eu precisei começar a ajudar a vizinha a buscar lenha na mata. Era pouca coisa, mas dava uns 15 minutos de caminhada. Ele não queria deixar. Mata é lugar de desgraça. Tem homem escondido em todo canto. Mas dona Zefinha insistiu com a minha mãe, que já nem respondia direito, e ele acabou aceitando, mas com condição. Vai e volta com a vizinha, e eu vou ficar aqui olhando o caminho. Se eu notar que desviou, tu vai ver o que é castigo. Sim, meu bem. Ele ficava na varanda, sentado, cigarro na mão, vigiando a trilha, como um cachorro de fazenda cuidando da cerca. Até a mata tinha que pedir licença para eu passar. Num desses dias, voltando da mata, um rapazinho, filho do padeiro, passou na estrada e acenou. Só acenou. Um boa tarde inocente. Pronto. Quando cheguei em casa, o sermão começou antes da porta abrir. Quem é aquele moleque? Já está querendo dar papo? Eu vi o jeito que ele olhou. Toma cuidado, Filomena. Se eu pegar algum salafrário rondando essa casa, eu mesmo enterro no quintal. Era esse o nível de loucura. Eu não podia nem receber um cumprimento. E a ameaça de enterrar alguém não soava como metáfora, não. Eu sabia que, se precisasse, ele faria. Aos poucos, eu comecei a notar outra coisa. Ele não dormia mais tão pesado. Antes, depois das visitas noturnas, ele roncava feito porco na lama.
Agora acordava várias vezes, levantava, espiava o quintal, rondava a casa. A desconfiança crescia dentro dele, igual erva daninha. E o pior é que o controle dele sobre mim já não era mais só dentro de casa. Até a vizinhança começou a respeitar a tal reclusão da menina Filomena. Ninguém mais me chamava para a festa de Santo Antônio, nem para as rezas na capela. Diziam que eu estava em recolhimento, como se eu fosse freira. A mãe? Seguinte, já nem percebia. Vivia naquele mundo enevoado dos chás e remédios que ele mesmo preparava. Era um zumbi de avental. E eu? Bom, aí é que mora o começo da mudança, porque quando o medo vira rotina, ele começa a enfraquecer. Eu já não tremia tanto. A raiva foi tomando espaço. Cada vez que ele vinha com o minha florzinha, o estômago embrulhava, mas agora junto vinha um gosto de ódio novo. Um gosto amargo, mas forte. Um gosto que empurra a gente a pensar saída. Eu ainda não tinha coragem, nem força, nem plano, mas tinha nascido a faísca. E faísca, minha filha, você sabe, cedo ou tarde pega fogo. O inferno tem um jeito curioso de funcionar, sabe? Ele vai queimando devagar, você até acostuma com o calor, mas basta uma brisa de fora entrar, e o cheiro de enxofre fica impossível de ignorar. Pois foi assim que a tal tia Hermínia apareceu na minha vida. Eu nem lembrava direito da cara dela. Era irmã da minha mãe, mas morava numa cidade para lá dos cafezais. Segundo diziam, tinha brigado com o pai delas ainda moça por causa de casamento arranjado. Teimosa. Falavam dela na boca miúda da vila como quem fala de uma mulher que não se ajeitou. Eu, naquela época, comecei a achar que talvez era justamente o que faltava na família. Alguém que não se ajeita. Um belo fim de tarde, depois de anos sem dar as caras, ela chegou. Surgiu no terreiro com a mala de couro puída na mão, o chapéu meio torto, um olhar de quem não comia desaforo nem em dia de festa. Quando vi aquela mulher parada no portão, meu coração deu um pulo estranho, uma coisa que eu nem sabia que ainda sentia: esperança. Anselmo não gostou, claro. O sorriso dele, que já era falso por natureza, ficou engessado. Recebeu a tia com aquele ar de bom anfitrião de novela de rádio. Dona Hermínia, que surpresa agradável. Surpresa agradável o quê? Ele já começou a pensar que o reinado estava sendo ameaçado. Minha mãe, que mal saía da cama, até tentou levantar um pouco quando soube que a irmã vinha. Passou um pente nos cabelos, ajeitou o vestido velho. Quando se encontraram, trocaram um abraço meio duro, dessas coisas que o tempo e a distância esfriam, mas tinha algo no olhar da tia que não enganava. Ela não veio só para visita de cortesia. Já na primeira noite, a tia percebeu o clima pesado. Sentada na varanda, tomando café de coador com broa de fubá, olhou bem para mim e perguntou: Filomena, tá quietinha demais, menina. Não brinca mais com as vizinhas? Anselmo logo entrou no meio. A menina agora está estudando mais. Sabe como é, né? Educação em primeiro lugar. Eu só baixei os olhos. Mentira. Eu já mal frequentava a escolinha da igreja porque ele dizia que eu tinha que aprender a ser dona de casa, não professora. A tia observava tudo. Olhava o jeito dele passar a mão no meu ombro, as frases mansas carregadas de veneno. Era mulher velha de estrada. Sabia farejar coisa errada no ar. Nos dias seguintes, o clima foi ficando mais tenso. Ela fazia perguntas sutis, disfarçadas de conversa boba. E o médico, Clarinha? Continua vindo examinar você direitinho? Filomena, anda lendo o quê? As outras meninas estão aprendendo um bocado na escola? Cada pergunta dessas fazia Anselmo apertar mais o maxilar. Ele respondia antes que eu pudesse abrir a boca. A saúde da minha mulher está muito bem controlada, graças a Deus. Ou, estudo a gente supervisiona em casa, educação de qualidade não se acha em todo canto. A tia só sorria de canto, como quem já entendeu tudo, mas deixava ele se enrolar nas próprias mentiras. Numa tarde, enquanto minha mãe cochilava dopada, como sempre, e Anselmo foi na venda resolver as contas, Hermínia me chamou para o galinheiro, como quem ia só buscar ovos.
Foi ali, entre as galinhas ciscando e o cheiro de milho, que ela soltou. Filomena, me diga uma coisa, esse homem bota a mão em você. Não bota? Eu travei, não consegui nem respirar. Ela continuou, séria, sem levantar o tom. Não precisa dizer nada agora. Eu só quero que saiba. Eu tô vendo. E eu vim aqui por sua causa. Um nó na garganta quase me sufocou. Pela primeira vez em anos, alguém via. Alguém enxergava o que acontecia dentro daquela casa. Não era invenção da minha cabeça doente. Não era exagero de criança. Era real. E alguém, enfim, sabia. Nos dias seguintes, Anselmo foi ficando cada vez mais nervoso. Começou a inventar desculpas para me vigiar o tempo inteiro. Nem deixava mais eu e Hermínia ficarmos sozinhas. Mulher fofoqueira é um perigo, Filomena. Só sabe botar minhoca na cabeça de menina nova. Ele já percebia que o chão dele começava a rachar. E eu senti uma pontinha de força brotar, a chama pequena de um talvez. Talvez eu não morresse naquela casa. Talvez. Mas Anselmo não ia entregar fácil. Quando o homem percebe que o castelo está ruindo, ele tenta derrubar as paredes antes de ser soterrado. E foi o que ele começou a planejar. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e de me dizer de onde é que você está me ouvindo. Anselmo sempre se achou o rei da kitnet. Mandava, desmandava, fazia as regras e ainda posava de santo na frente dos outros. Mas, veja bem, minha filha, até cobra, quando percebe que tem alguém maior olhando, começa a se enroscar com medo. E a tia Hermínia? Ah, essa mulher foi o primeiro olho que o desgraçado não conseguiu cegar. Depois daquela conversa no galinheiro, o clima dentro da casa virou um campo de guerra sem bomba, mas com trincheira em cada canto. Hermínia agora me vigiava com aqueles olhos de gente que já apanhou da vida, mas não abaixa a cabeça para ninguém. Ela não precisava me perguntar de novo. Sabia. Só não tinha visto com os próprios olhos ainda. Anselmo, por outro lado, não disfarçava mais o incômodo. A presença da tia virava um espinho cravado no pé dele. Toda a frase dela, por mais simples, soava como ameaça para ele. Cada olhar parecia um dardo no orgulho podre dele. Num almoço, ela soltou em tom manso. Sua mulher anda abatida, Anselmo. Muito chá, pouca comida. Não seria bom ver outro médico? Ele, com aquele sorriso engessado de cobra, respondeu. Eu mesmo cuido. O doutor já passou os remédios. A senhora sabe como é. Nervo de mulher é coisa sensível. Hermínia nem piscou. Só mexeu o café no pires com a colher de alumínio, fazendo aquele barulhinho irritante que parecia cutucar ainda mais o fígado dele. Anselmo, se pudesse, teria enfiado a colher na goela dela naquele instante. No terceiro dia de visita, ele perdeu a paciência. Dona Hermínia, a senhora veio para ficar quanto tempo mesmo? Não quero ser indelicado, mas Clarinha precisa de tranquilidade. A presença da senhora parece deixá-la agitada. A tia respondeu sem levantar a voz. Fica o tempo que for necessário, Anselmo. Família é para essas horas. Foi a primeira vez em muito tempo que eu vi o desgraçado engolir seco. A partir dali, ele começou a tentar isolar nós duas. Inventava tarefas para mim longe da tia. Chamava ela para dentro para ajudar a cuidar da Clarinha. Deixava a gente sem chance de ficar sozinha. Mas não era bobo. Sabia que estava cercado. Sentia o perigo, mas ainda acreditava que dava para segurar o controle com as ameaças velhas. Naquela noite, ele tentou mais uma de suas visitas podres. Como sempre, esperou a casa apagar, o vento parar, o silêncio tomar conta. A porta do meu quarto abriu devagar. A luz fraca da lamparina da sala deixava só a sombra dele recortada no batente. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Antes que ele pudesse dar o primeiro passo dentro do quarto, a voz da tia soou seca na escuridão. Pode parar aí, Anselmo. Ele congelou. Parecia que alguém tinha jogado um balde de água fria no lobo. Dona Hermínia, o que a senhora está fazendo acordada nessa hora? Ela respondeu com aquela firmeza que só quem não tem mais medo sabe ter. Acordada? Vigiando.
porque pelo jeito, aqui nessa casa, ninguém mais tem coragem de vigiar o que precisa. Anselmo ainda tentou manter o teatro. A senhora está me ofendendo com essas insinuações? Insinuação? Agora que a voz dela vinha cortante. Não tem mais insinuação, homem. Eu sei o que você vem fazendo há anos. Ele bufou, como cachorro encurralado. Cuidado com o que fala, mulher. Pode acabar sobrando para a senhora. A tia deu um passo à frente, desafiadora. Ameaça agora? Pois vamos ver quem ameaça quem. Eu sou irmã da Clarinha, tenho direito de estar aqui. E se o senhor der mais um passo nessa direção, amanhã cedo a cidade inteira vai saber que tipo de homem é você. Foi a primeira vez que eu vi o Anselmo tremer. Ele baixou o olhar por um segundo. Não por arrependimento. Esses bichos não têm disso, mas porque o medo começou, pela primeira vez, a roer ele por dentro. Ainda tentou sair por cima. Muito bem, dona Hermínia, mas saiba que a senhora está se metendo onde não deve. Cuidado! Ela nem respondeu. Só ficou ali, plantada, encarando, enquanto ele se virou e sumiu no corredor. Naquela noite, eu consegui dormir sem sentir a mão podre dele na minha pele. E pela primeira vez em anos, o sono veio sem que eu precisasse voar para fora do corpo. Foi o sono de quem, mesmo ainda no buraco, vê uma corda pendurada lá no alto. No café da manhã seguinte, o clima era de faca no pescoço. Minha mãe, perdida no meio de tudo, nem percebia a atenção. Anselmo, pálido, tentava manter a pose, mas o suor na nuca entregava o desespero. E a tia? A tia parecia uma onça rondando a presa, esperando o bote certo. Eu sabia, o embate final estava por vir, porque cobra ferida, antes de morrer, tenta dar o último bote. O diabo, minha filha, quando sente que a água bate no queixo, ele não reza, ele esperneia. Anselmo, até então o dono absoluto do cercadinho dele, percebeu que as grades começavam a enferrujar. E quando o bicho acuado vê o fim chegando, ou ataca ou tenta puxar mais alguém para o buraco. Depois daquela noite, onde a tia Hermínia o peitou na porta do meu quarto, o clima virou carvão quente. Cada canto da casa parecia carregar eletricidade no ar. Minha mãe seguia no transe dela, perdida nos próprios remédios, como sempre. E eu comecei a sentir um fiozinho de ar fresco entrar naquela prisão. Pequeno, mas existia. Anselmo, por sua vez, resolveu mudar de estratégia, porque bater de frente com a tia não adiantava mais. Então, ele fez o que esses homens fazem bem. Começou a tentar vestir a pele de cordeiro ferido. Dona Hermínia, eu acho que sua presença está deixando Clarinha mais nervosa. Os batimentos dela aumentaram. O médico disse que não é bom tanto movimento na casa. Talvez fosse melhor a senhora voltar para a casa da sua família. Falava isso com a maior cara lavada do mundo, como se estivesse preocupado com a saúde da minha mãe. Mas por dentro já devia estar roendo a língua de ódio. A tia ouviu a sugestão dele com aquela calma, que só quem já viu coisa pior carrega na alma. Eu agradeço a preocupação, Anselmo, mas minha irmã é minha responsabilidade também. Enquanto eu perceber que a saúde dela está frágil, eu fico. A cada resposta dessa, ele trincava o maxilar como quem mastiga vidro. Mas a verdade, minha filha, é que Hermínia já não estava só de olho aberto. Agora ela agia. Num dia em que Anselmo foi até a venda acertar umas contas, a tia me chamou na varanda dos fundos, com o olhar atento ao portão. Filomena, escuta aqui. Eu procurei o seu Juvenal ontem, aquele que trabalhou anos para o seu padrasto quando ele ainda morava noutra cidade. Ele me contou umas histórias que batem direitinho com o que eu já desconfiava daqui. Eu senti a espinha gelar. Ele fazia isso antes, Filó, com outras meninas. Só mudou de casa, mas não mudou de jeito. E ninguém nunca teve coragem de denunciar. Foi como se uma janela quebrasse na minha cabeça. Não era só comigo. Nunca tinha sido. Eu não era a primeira. Era só a vítima da vez. A tia continuou, firme. Eu já falei com o delegado. Se for preciso, a gente vai botar esse desgraçado na parede. Foi nesse instante que eu vi nascer em mim. Não só o medo, mas a vontade real de sair viva dali.
Mas como eu disse, cobra ferida tenta o último bote. Na noite seguinte, Anselmo explodiu de vez. Ele tentou uma briga forjada, dessas que homem sem argumento adora fazer. No jantar, começou a provocar a tia na frente de todos, a voz já embargada de raiva contida. A senhora vem aqui, mete o nariz onde não é chamada, fica pondo minhoca na cabeça da menina. Acha que eu não percebi? Acha que eu sou idiota? Hermínia não perdeu a compostura. Não estou pondo minhoca, estou tirando as cobras. Ele bateu a mão na mesa com força. O prato tremeu. O caldo espirrou. Eu sou o homem dessa casa. Eu mando aqui. Justamente por isso, ela rebateu seca. É que eu tô aqui ainda. Eu tremia, mas dessa vez de outra coisa. Adrenalina. A guerra que eu achei que viveria sozinha agora tinha 2 lados. Foi então que ele perdeu o resto da máscara. Avançou na direção da tia, dedo em riste, olhos de bicho acuado. Se a senhora não sair daqui amanhã cedo, eu mesmo trato de botar para fora. E se abrir essa boca para qualquer um, quem vai sofrer vai ser a Filomena. Foi a primeira vez, na frente de outro adulto, que ele me usou como escudo assim descaradamente. Mas a tia já não tinha mais paciência para o jogo dele. Levantou-se da cadeira, foi até ele, e olha que ela era pequena, mas naquela hora parecia um poste de ferro. E falou na cara dele com aquela voz firme que eu nunca vou esquecer. Tenta encostar um dedo em mim, Anselmo. Só tenta, porque aí você não vai precisar se preocupar com denúncia, não. Vai direto para a cadeia com algema no pulso e vergonha na cara. Se ainda tiver cara depois. Anselmo parou. Pela primeira vez, o monstro ficou mudo. O lobo rosnou, mas não mordeu. Naquela noite, ele não rondou meu quarto. Não ousou nem sair do dele. Acho que o medo novo que ele começou a sentir o fez perder o apetite de sempre. Mas eu sabia. A guerra estava longe de acabar. No dia seguinte, ele tentaria a última cartada. E foi o que aconteceu. Quando o homem percebe que perdeu o domínio da coleira, ele não recua. Ele desespera. E Anselmo já estava na beira do despenhadeiro. A máscara de bom padrasto tinha despencado de vez. A tia Hermínia virou a pedra no sapato dele. E eu era o peão que ele tentava ainda manipular. Só que agora o jogo dele começava a falhar. Depois da cena na sala, o clima na casa virou pólvora seca. Qualquer risadinha de galinha no quintal parecia um trovão. Eu via o veneno fermentando dentro dele a cada minuto. E foi então que Anselmo resolveu tentar o que sabia fazer melhor. Mexer na cabeça da minha mãe. A pobre, tão dopada e quebrada, ainda era a última carta que ele tentava jogar. Numa tarde abafada, com aquele céu carregado de chuva que nunca desaba, ele sentou-se ao lado dela, na rede da varanda. A tia, no galinheiro, aproveitava para recolher os ovos. E eu, de longe, observava o teatro podre que começava. Clarinha, minha flor, a voz dele vinha melosa, enjoativa. Sua irmã tá mudando muita coisa por aqui, não tá? Minha mãe piscava devagar, meio aérea, mas ainda ouvia. Ela tá preocupada com a menina. Respondeu com aquele fiapo de voz que restava. Claro, claro, preocupação. Só que, você já pensou se a intenção não for outra? Ele fingia sussurrar como quem revela um grande segredo. Ela pode estar de olho na casa, no pouco que conseguimos. Talvez queira tirar você daqui, tomar o que é nosso. Minha mãe franziu a testa. Ainda existia dentro dela um restinho de juízo, mas estava soterrado sob tanto chá batizado. Não, Hermínia nunca faria isso. Ele, paciente como cobra enrolada, foi semeando a dúvida. A senhora conhece mesmo a irmã? Ela sempre foi rebelde, sempre invejou o que você construiu. Agora aparece do nada, querendo mandar na nossa casa? Pense, Clarinha, pense com calma. A fala ia penetrando devagar, feito formiga minando madeira. E eu, ali, ouvindo tudo, sentia uma mistura de nojo e raiva subindo feito febre. Mas não parou por aí. Anselmo tinha preparado um plano ainda mais sujo. No fim daquele dia, quando o sol já descia por trás dos morros, eu escutei, sem querer querendo, a conversa dele com Zé Cacimba,
um capanga de confiança que carregava nas costas uns favores sujos do passado. Falaram baixo, perto do paiol, achando que ninguém ouvia. Eu, escondida atrás do coxo das galinhas, captei tudo. É só dar um susto nelas, Zé, dizia Anselmo. A mulher se assusta, resolve ir embora. Nada de grave, só um empurrãozinho na hora certa. Entendeu? Zé, aquele urubu com cara de gente coçou o bigode. E se ela resistir? Anselmo sibilou. Então faz o necessário. Só não quero rastro. Eu cuido do resto. Foi ali, minha filha, que o nó fechou no meu estômago. A besta estava disposta a tudo, até a mandar sumir com a tia se precisasse. Voltei para o quarto com as pernas bambas, o coração batendo na garganta. Agora não era mais só comigo. Ia sobrar para ela. E eu já sabia por tudo o que tinha vivido que se ele resolvesse fazer, fazia mesmo. Mas ali, naquele aperto no peito, nasceu algo que eu nem sabia que ainda existia. Coragem. Eu não ia deixar. Pela primeira vez na minha vidinha esmagada, tomei uma decisão sozinha. Esperei a casa dormir. Ou melhor, esperei o chá dopar minha mãe, o ronco de Anselmo começar e a tia deitar na rede dos fundos. Aí fui até ela tremendo, mais decidida. Tia Hermínia, preciso falar. É urgente. Ela levantou devagar, olhos firmes. Fala, minha filha. Ele está armando uma emboscada. Vai mandar o Zé fazer coisa ruim com a senhora. A tia cerrou os olhos, mas não demonstrou susto. Acho que no fundo já esperava algo assim. Eu sabia que ele não ia largar o osso fácil. Mas não se preocupe, Filó. A partir de agora, quem arma o bote somos nós. Ela se levantou, ajeitou o chale nos ombros e disse com aquela frieza que dá inveja em muito valentão. Amanhã cedo a gente bota esse verme contra a parede. Eu nem dormi aquela noite. O coração galopava dentro do peito. Mas, diferente de tantas outras madrugadas, o medo que me mantinha acordada agora carregava uma dose de esperança. Dessa vez, o pesadelo tinha data para acabar. Quem sempre manda na casa, acha que vai mandar no mundo. E Anselmo acreditou nisso até o último segundo. Mas veja bem, tem dia que o feitiço enjoa da cara do feiticeiro e resolve virar de lado. E o dia do virado chegou. Amanheceu abafado, daquele calor que só o sertão conhece. Nem as galinhas tiveram ânimo de ciscar. E eu, com o coração trovejando dentro do peito, já sabia que aquele seria o dia em que o mundo ia sair do lugar. Pelo menos o meu. E tia Hermínia acordou cedo. Tomou café como se fosse um dia qualquer. Mas eu via a atenção escondida nos dedos firmes dela segurando a xícara. Ela não era mulher de fazer escândalo. Preferia o bote seco, certeiro. Anselmo, por outro lado, acordou achando que tinha recuperado o controle. Fez questão de assobiar enquanto limpava o terreiro, como quem quer mostrar que ainda é o dono do pedaço. E ainda soltou para provocar. Dona Hermínia, já pensou melhor? Acho que está na hora de visitar sua família, hein? Aqui já está tudo em ordem. A tia respondeu com um sorriso que daria medo até em onça brava. É, Anselmo, hoje mesmo vamos resolver tudo. Ele não entendeu a ironia, achou que estava vencendo. Lá pelas 9, o delegado Batista chegou montado no cavalo. Não era qualquer visita. Batista já era velho, conhecido da cidade. Um homem miúdo, de fala mansa, mas que todos respeitavam. Diziam que ele só batia quando precisava, mas quando batia, deixava marca. Anselmo, ao ver o delegado no portão, ainda tentou bancar o anfitrião. Ora, seu Batista, que surpresa! Veio tomar um café? Batista desceu do cavalo devagar, olhou bem no fundo dos olhos do Anselmo e respondeu com aquele jeito seco de delegado velho. Hoje não vim para café, Anselmo. A partir daí, o sorriso do meu padrasto começou a trincar. A tia foi direto ao ponto, do jeito que eu sempre admirei. Delegado, o senhor já ouviu o que o seu Juvenal contou? E agora sabe o que eu presenciei nesses dias. Essa casa tem segredos podres demais. Anselmo ainda tentou espernear, jogando a velha carta de manipulação. O que essa mulher está dizendo, Batista? Está inventando coisa para me prejudicar. É intriga. Quer destruir minha família.
Clarinha pode confirmar, coitada, tá doente, não sabe o que fala. Mas o delegado levantou a mão, cortando o teatrinho. Chega, Anselmo. A sua vizinhança toda já comentou o isolamento da menina. O Juvenal abriu o bico sobre o que sabia do seu passado noutra cidade. E eu mesmo já verifiquei algumas denúncias antigas que nunca foram adiante, porque o pai da moça aqui abafou. O desespero começou a subir pelo pescoço dele, como cobra subindo no varal. São tudo mentira, berrou, já sem o verniz de bom homem. O delegado não alterou o tom. Olha, Anselmo, posso levar o senhor de boa na cela, conversando civilizado, ou posso levar algemado, arrastado, na frente dos vizinhos. Escolha. O silêncio foi de dar dor no ouvido. O suor escorria na testa dele, misturado com o vermelho de raiva e medo. Ele ainda tentou olhar para mim, talvez esperando alguma cumplicidade da minha parte, mas dessa vez não teve. Eu sustentei o olhar, firme, com o peso de anos nas costas e aquele gosto agridoce de ver o monstro ruir. Sabendo que não tinha mais saída, ele grunhiu. Isso tudo é culpa dessa peste dessa menina. Sempre foi ela, sempre provocou, sempre quis me arruinar. Pronto, o que faltava? Mostrou a verdadeira face na frente de todos. O delegado nem piscou. Virou para o cabo que o acompanhava. Algema ele. As algemas fecharam com aquele som metálico que, para mim, soou como o sino da libertação. Na hora de sair da casa, a vizinhança já estava toda na rua, claro. Num lugar pequeno, fofoca corre mais rápido que cachorro atrás de frango. Dona Benedita cochichava com a comadre. Eu sempre desconfiei que esse homem não prestava. Agora desconfiava, né? Quando a cobra já estava na carroça. Eu, parada na soleira da porta, vi Anselmo ser arrastado pelo terreiro, com os pés tropeçando na poeira. O homem que durante anos me esmagou com palavras, mãos e olhares, agora era só um trapo fedorento sendo levado para a cadeia. Minha mãe, coitada, assistiu tudo sem entender direito. Os remédios que ele adopava ainda circulavam no sangue dela. Só repetia baixinho: Anselmo, Anselmo. Por quê? Por que minha mãe? Ah, se a senhora soubesse de tudo. A tia Hermínia me abraçou forte. Não disse nada, também não precisava. Aquele abraço tinha gosto de vida nova. Mas mesmo com o monstro fora da jaula, eu sabia. O peso do que ele fez não ia sair da minha pele tão fácil assim. Anselmo saiu daqui algemado naquele dia, mas, não pense que o monstro ficou lá na cela não, viu? O corpo dele sim, mas o estrago... O estrago ficou plantado na minha alma feito praga de mandioca. Raiz funda, difícil de arrancar. O julgamento aconteceu meses depois. Numa cidade pequena como a nossa, não existe segredo que dure muito. O delegado Batista puxou as histórias antigas, as vizinhas contaram o que sabiam, ou fingiram que sabiam desde o começo, aquelas hipócritas, e pronto. O tribunal ficou cheio de testemunhas de última hora. Agora todo mundo era justiceiro. Hermínia foi firme. Contou tudo o que presenciou. O Juvenal também depôs, tremendo mais de vergonha do que de medo, mas disse o que sabia. Eu fui chamada a depor. Subi naquele banco com as pernas fracas, mas com o coração firme. Falei. Pela primeira vez, falei tudo. Não em detalhes escabrosos. Não precisava, o povo já sabia o bastante. Mas contei o essencial, o que ele fez e como destruiu anos da minha vida. Disse, olhando no olho dele, que baixou a cabeça feito cachorro acuado. Anselmo tentou se defender, claro. Inventou história, chorou, culpou a bebida, a infância difícil, o cansaço da lida. Disse até que me amava demais, que não soube demonstrar. Que ironia bonita, né? O amor dele só sabia machucar. O juiz não comeu a história dele, condenado. Foi direto para o presídio, aquele mesmo onde, dizem, apanhou de outros presos por conta do tipo de crime que cometeu. Eu não desejei o sofrimento dele, não. Não precisava. A vida já estava se encarregando de fazer o serviço. E aí, minha filha, começou a parte que ninguém conta.
o depois. Porque ninguém te avisa que quando o monstro some, o silêncio faz barulho. O vazio que fica pesa. Não existe botão de vida nova que apague o que foi vivido. Eu dormi assustada, mesmo sem mais ninguém abrindo a porta à noite. O medo virou hábito. Qualquer estalo da madeira me fazia gelar. Minha mãe, minha mãe. Quando o efeito dos chás finalmente começou a sair do corpo dela, sob os cuidados firmes da tia, ela foi, aos poucos, acordando para o que tinha deixado acontecer. Não foi fácil, não. Chorava muito. Dizia que não viu, que não percebeu, que acreditava nele. E eu não tinha força para odiá-la, nem para perdoar de cara. Foram anos engolindo isso. Hoje, com a idade que tenho, entendo. Ela também foi prisioneira, só que em outra cela. A tia Hermínia? Essa virou minha rocha. Se tem alguém que eu devo a vida, foi a ela. Não arredou o pé. Me ensinou a levantar a cabeça, a caminhar de novo, a ser dona de mim. Quando minha mãe morreu, anos depois, já doente e cansada demais, foi a tia quem me segurou no velório. Filó, agora você é sua, ela disse. E essa frase ficou comigo para sempre. O tempo passou. Eu cresci, estudei, tarde, mas estudei e construí minha vidinha simples. Nunca casei, minha filha, não por falta de proposta. Alguns até tentaram, mas porque meu corpo já conhecia demais o lado podre dos homens. Preferi minha paz. As marcas? Essas não somem. Nunca some, não. Até hoje, quando a porta range com o vento forte, meu coração acelera um pouco. Quando vejo o homem com aquele jeito manso demais, meu estômago revira. E à noite, tem dias que o velho hábito de voar para fora ainda tenta voltar. Mas sabe o que mudou? Hoje eu sei que sobrevivi. Hoje eu conto essa história sem mais medo de quem vai ouvir. Porque não é vergonha minha. A vergonha ficou presa lá na cela junto com ele. Agora, já com esses meus 81 anos nas costas, eu falo com quem quiser escutar. Não porque dói menos, dói igual, mas porque tem menina por aí, nesse exato momento, vivendo o que eu vivi. E se escutar minha voz fizer uma só dessas meninas entender que não tem culpa, então já valeu. Sobrevivente, minha filha, não é quem esquece, é quem aprende a carregar o peso e ainda assim segue andando. Agora me diga você aí que chegou até aqui. Se chegou até o fim, meu bem, deixa seu like para essa velha aqui. Cada curtida é como um abraço apertado nesses ossos cansados. E olha, obrigada por ter escutado até o fim. Hoje eu consigo contar. Antigamente, eu só conseguia chorar. E me conta de onde é que você está me ouvindo?